Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estou aqui para ensinar vocês o nosso bolo em pé Red Velvet. E esse cordeirinho maravilhoso, uma ideia agora para a Páscoa, olha só. Então, para começar, vamos medir 100 gramas de açúcar refinada e nós vamos precisar de 6 ovos. E nós vamos colocar no bol aí os ovos com açúcar refinado e nós vamos bater bem, bastante. E enquanto isso, vou estar separando aqui 180 gramas de leite em temperatura ambiente e 15 gramas de vinagre com álcool. Nós vamos fazer para coalhar o leite, o buttermilk. Sim, é um ingrediente que o Léo usa nessa receita. Aí é um substituto, né, do buttermilk. Enquanto isso, na batedeira, está lá batendo os ovos e o açúcar. Então aí pesamos 181 gramas de leite. Agora estaremos colocando 15 gramas de vinagre com álcool. Aí uma colherinha nós vamos colocando até ficar mais ou menos 95 gramas. Que vai dar os 15 gramas, né? Mais os 180 do leite. Vamos colocando aí, porque ele vai talhar o leite. Na hora que coloca, já vê o leite mais grosso e talhando, olha. Enquanto isso, você vai deixar descansando. E a gente continua batendo lá na batedeira, até dobrar de volume, ficar um creme esbranquiçado e a ponto de fazer bico na hora que se levantar a batedeira. E nós vamos medindo também 20 gramas de óleo. Sim, vai colocando aí 20 gramas de óleo. E também já separei as 20 gramas de chocolate 100% cacau. Eu uso o 100%. É essa marca Granfibra. Gosto muito dela. E vamos estar separando também, pesando o trigo. Ele é trigo sem fermento, pessoal, porque o fermento a gente vai estar acrescentando depois. São 250 gramas de farinha de trigo. Vamos pesando aí. Estou pesando na minha balança. Passou um pouquinho, mas vou tirando aí com a colher, deixando os 250 gramas de trigo. Agora eu vou juntar nesse trigo aí o cacau em pó, que já havíamos ali separado e pesado. Vamos misturando bem na farinha de trigo. Vamos medir agora o pó real, ou no caso o fermento em pó. Vai ser 10 gramas e nós vamos medindo. Passou aí 1 graminha, mas não tem problema não. Vamos estar colocando o buttermilk, o leite talhado, naquele creme de ovos e açúcar. Mas antes vamos estar misturando o óleo aí no leite talhado, para depois colocar no nosso creme. Nós vamos colocando um pouco, mexe, depois vai completando, mexendo bem. E vamos estar colocando também agora a farinha de trigo com o cacau. Mas nós vamos peneirar essa farinha e vamos colocando aos poucos. Vamos mexendo bem, misturando e colocando aí na peneira. Coloco uma parte e nós vamos peneirando para essa farinha ficar bem fininha e deixar a massa mais leve. E assim a gente vai peneirando. Se você está gostando, deixa seu ok, compartilha, comenta. Se você já fez essa massa Red Velvet, uma massa gostosa. E nós vamos com uma espátula mexendo bem de leve, aos poucos, para essa massa não reduzir. Nós vamos mexendo. E nós vamos estar colocando a outra parte da farinha de trigo, peneirando também.
Nós vamos dividir umas 3 porções aí, passando bem devagar, bem aos poucos mesmo, para continuar mantendo o volume do nosso creme. Vamos peneirando. Mexe novamente com a colherinha, você vai peneirando esse restante que ficou, e vamos mexer com a espátula novamente a nossa mistura aí, nosso creme. Vê que ainda continua o tamanho, o volume alto, né, grande da nossa massa. Vamos completar jogando o restante aí da farinha e vamos terminar de peneirar, peneirando bem toda quantidade aí, 250 da farinha de trigo, e sem fermento. Ainda não colocamos o fermento, só misturamos aí o trigo e o cacau. E vamos mexer agora com a espátula novamente. Vocês vão ver que eu fui mexendo aí, continuava o volume mexendo com a espátula, e eu indico a vocês para continuar todo esse processo usando a espátula. Para poder agilizar um pouco, eu liguei a batedeira, mesmo que foi no mínimo, mas ela perdeu o volume. Vocês vão estar vendo aí, ela perdeu um pouco do volume dessa massa. Me deixou bem chateada, bem triste, mas já tinha feito, então. Mas eu indico a vocês continuarem mexendo somente com a espátula. Olha só, diminuiu bem o volume, mas tudo bem, a massa não danificou. Poderia ter ficado mais leve, mais soltinho, mais fofinho ainda, mas deu certo. Vamos estar colocando o corante vermelho, né? Aí, corante em gel. Eu achei que eu coloquei até um pouquinho a mais, ficou muito vermelho. Poderia ter sido um pouco menos, mas tudo bem. Você vai mexendo, não precisa passar muito, batendo rápido, força na mão. Não, é só dando uma misturinha aí só. Você vai fazendo, mas fica uma cor, uma linda, né? Fica um vermelho brilhante, bem aveludado mesmo. Que Red Velvet significa o vermelho aveludado. E ficou bem vermelho mesmo, bem bonito. Agora nós vamos colocar o fermento e ir mexendo devagar, bem de leve mesmo. Só misturando aí na nossa massa. Sou apaixonado com essa massa Red Velvet, é muito bom esse bolo. Agora nós vamos estar colocando na forma untada. Aí eu fiz um desmoldante natural. E essa forma que eu usei aí, ela é de 10 centímetros de altura por 15 centímetros de diâmetro. Colocamos aí na forma. Sobrou um restante de massa ainda, que eu coloquei numa outra forma menor. Ela é de 5 centímetros de altura por 15 de diâmetro também. Para essa massa eu indicaria vocês usar 3 formas de 15 centímetros de diâmetro. E elas eu ainda vou colocar para assar dentro de uma outra forma, para não queimar a nossa massa e ela continuar vermelha bonita. E vocês vão perceber aí que essa massa não tá na forma mais alta, ela vai ficar um pouco mais dourada, porque ela demorou mais a assar. A outra menor assou mais rápido, mas essa não. E tá aí o nosso creme cream cheese, como está lindo, olha. E a textura dela muito cremosa, muito. E o sabor então, ai, uma delícia. Eu amo, gosto muito, muito desse recheio e desse bolo, né? Mas o recheio, olha só, como ficou maravilhoso. E agora é botarmos a mão na massa mesmo. Mas olha, o resultado como ficou bom. É uma massa muito firme e para fazermos o bolo em pé, então ficou ótimo a massa. Como essa ficou dourada, mas também ficou muito boa, ficou ótimo. Então aí parti as massas e nós vamos fazer agora o processo da prensagem. Nós vamos forrar a nossa forma com plástico, a mesma forma que usamos para fazer a massa. Então vamos estar
colocando a primeira camada. De preferência começa com aquele lado mais retinho para baixo, porque na hora de virarmos ela tá retinha. E vamos colocar a camada de recheio também. Eu dividi essa massa mais ou menos em duas partes. E estou colocando aí com a colheradas, né? Porque ela é um creme mais pastosa, mais firme, que é o ideal para fazer a montagem do bolo em pé. E vou espalhando aí com a colher esse recheio. E vamos colocando bastante recheio, pessoal, para ficar uma camadinha bem generosa, boa, na hora de partirmos o bolo. Ai, que delícia, fica muito bom. Vamos colocando aí, espalhando bem. Agora iremos colocar a outra, segunda camada do bolo. Ajustando, puxando bem o plástico aí. E novamente vamos a colheradas colocar os recheios novamente de cream cheese. Observando bem que eu não molhei essas massas. Por quê? Porque ela já é uma massa úmida. E como é o bolo em pé, não é bom tá aquele bolo muito molhado, porque senão ele vai despencar. Ele não vai ficar em pé. Continuando aí, vamos espalhar bastante esse creme aí, para ficar bem uniforme. Ambos os lados, né, tem recheio. Deixando bem lisinho. Aproveitar tudo, ó, até os últimos. Agora vamos colocar a terceira parte do bolo. E está pronto. Agora vamos levar para a geladeira. Esse aí eu fiz à noite. Vamos deixar descansando a noite toda. Já é o outro dia, aí vou fazer a cobertura aí. A chantilly, aí é a metade, né, 500 ml. E vamos batendo. Vamos batendo até formar um buraco no meio. E esse aí tá quase chegando o processo. Ela já tá bem, dobrou de tamanho. E o ponto é o buraco no meio. Ó, já está fazendo aí. E esse é o ponto bem firme que vai dar pra gente trabalhar com o bico, né? O saco de confeitar. Que eu pretendo aí fazer o cordeirinho. E já já a gente vai estar decorando o bolo. Está aí, ó. Como ficou bem firme. O segredo é bater. Bater, 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 bater. Agora nós vamos hidratar esse chantilly. Como vocês viram, eu vou colocando o leite condensado aos poucos. E vou mexendo. E vou colocando novamente. Não põe muito para não estragar o ponto do nosso chantilly. E nesse caso aí, se fosse colorir, fosse fazer um chantilly colorido, né, seja amarelo, rosa, ou a preferência da cor que você quiser, você tem que colocar, no caso, o corante em gel ou então aquele mais líquido agora, antes de colocar o leite condensado. Por quê? Porque o líquido, o corante já é líquido, aí vai amolecer um pouco mais a textura do chantilly. Aí se for acrescentar o leite condensado, né, aí pode assim deixar mais líquido o chantilly, então pode estragar o ponto dele. Então o ideal seria antes de colocar leite condensado. Como no meu caso vou querer branco, eu não vou colocar nenhum corante, só estou hidratando com leite condensado. E você vai vendo aí, para mim está bom, eu não vou colocar mais leite condensado para não perder o ponto. E vamos daqui a pouco decorar o nosso cordeirinho. Eu vou mexendo aí, ó, como para você ver como é que está. Se você não tiver bom, você pode colocar mais um pouquinho hidratando. Mas para o que eu quero no momento, esse aí tá bom, que eu não quero estragar o ponto.
Vamos agora, então, passar para desenformar, né, nosso bolo que foi prensado ontem à noite. E vamos montar agora como eu faço o nosso bolo em pé. Bom, ele tá aí, você está vendo, está inteirinho. Esse é de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros, né? Depois colocamos o recheio. Vou estar aí só alisando um pouquinho aí o nosso recheio e vou estar daqui a pouco já colocando a primeira camada do nosso chantilly, que abatemos há pouco aí. Vou só alisando para deixar retinho aí, para não ficar muito desnivelado. E essa pré-camada é para não deixar o bolo esfarelar, né? Ainda mais que é vermelho, red velvet, para ele não sujar nosso recheio, a nossa cobertura, que é branca, clarinha. E vamos passando então todinho, contornando por cima, por baixo, nas laterais, com esse chantilly. Vamos passando então aí. E lembrando, pessoal, se você for fazer essa massa red velvet, você faz uma coberturazinha maior. Eu vou fazer essa pré-selagem aí, mas eu deixei fina. Como eu deixei na geladeira, no outro dia, o chantilly, ele secou mais, então deu pra ver umas partes meio rosadinha. Mas você pode selar bem. Se fosse o bolo branco, talvez só uma camadinha leve estaria bom. Mas como vermelho, é interessante cobrir bem, fazer uma cobertura bem seladinha, totalmente aí do bolo. Porque a massa vermelha, ela vai meio que a cor penetrando nessa camada aí, porque ela ficou fina, ficou meio rosada o fundo, em vez de ter ficado branquinha. Mas ficou legal. Foi só pra gente aqui dentro de casa, só foi para um teste e ficou legal. O importante é que o bolo ficou delicioso. Esse bolo é muito bom, essa massa é muito boa. O recheio ficou delicioso de cream cheese. E nós vamos agora seguir no processo aqui. Nós vamos tirar um pedaço, olha, para você ver um tampo, né? Não desperdiça, pode ficar tranquila, nós comemos, tava uma delícia. E vamos agora aquele processo de virar o bolo. Observando que eu coloquei esse isopor, ele é uma embalagem, eu aproveitei aqui, era de pizza, por isso que é até grande, muito grande. Se você não tiver e for comprar e seu bolo for pequeno, como o meu aí, pode ser o isoporzinho menor. Mas, aí vocês viram o processo, é rapidão, é fácil. E essa parte que tava por baixo lá, que não tinha passado cobertura, a gente vai completar agora, né? Cobrindo essa parte aí também com o chantilly, essa camadinha aí de chantilly. E vamos passando essa selagem aí. Como eu falei, poderia ter sido mais grossa, poderia ter sido mais uma camada mais a mais aí, essa pré-selagem, a camada. Mas tudo bem, fica a dica aí pra vocês. Vamos passando, cobrindo ao máximo aí que podemos, pra gente poder fazer o trabalho aí com o bico. Aí, tá vendo? Ficou meio transparente ali, eu teria que ter coberto mais. Mas tudo bem, foi como eu falei antes, foi um teste de experiência. Aí é o bico, o saco de confeitar e o bico chuveirinho. E vamos estar colocando agora o nosso chantilly dentro do saco de confeitar. Vamos colocando aí. Bom, agora o processo aí com o bico. É só colocar e puxar. No princípio, assim, eu não tinha pegado o jeito ainda, que é a primeira vez que tô usando um bico. Mas depois, mais pra frente, vocês vão ver que os chuveirinhos vai estar saindo mais
certinho, vai ficar parecendo um formato de pelinho. No segundo bolo eu vou mostrar, passar o link para vocês depois, ou talvez para frente colocando o vídeo aqui no canal, mas você vai ver que eu já peguei mais o jeito, aí ficou certinho, aí ficou parecendo um monte de suspirozinho, né? Mas pra frente e na outra parte de trás você vai ver que eu já fui pegando mais o jeito de tá fazendo. Ele já vai, olha pra você ver. E olha que não tá ainda bem não, mas é mais ou menos esse processo aí. Você pode tá puxando um pouquinho mais. Eu fui só colocando, mas o segredo é colocar e puxar um pouquinho, porque aí vai saindo os fiozinhos. Mas como pro primeiro momento, primeira ideia, e a primeira vez, né, sem prática, tá bom. No próximo a gente vai melhorando. Mas só para vocês verem que fica legal. E na hora que eu coloquei o topo de bolo aí, ficou show a ideia. E era exatamente o que eu estava imaginando, que eu pensei em fazer. Esse foi um teste, tanto que eu fiz um outro. E pertinho da Páscoa eu vou fazer para minhas crianças. E eu amei fazer, e eu resolvi compartilhar com vocês essa sugestão para que vocês também façam. E eu sei que suas crianças também vão amar. Olha para vocês a alegria nas fotos que eu tirei, porque foi um teste e eu consegui fazer. E vocês também vão poder. Agora eu parti, olha para vocês verem o fundinho lá que ficou meio rosado. Mas tá bom. Parti, olha que massa maravilhosa. Bem separadinha, né? A massa do recheio, bem estruturada, bem firme. E o sabor é uma explosão de sabores. É uma delícia. Façam, experimentam. No canal aí eu coloquei como é que eu fiz creme X e vocês vão amar. É muito gostoso, muito saboroso, muito bom mesmo. Curta, comente, compartilhe, deixa um recadinho aí se você gostou da ideia. E se você vai fazer também, nos marque lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que será uma alegria ver, né, vocês fazendo aí. Então, até a próxima dica. Beijo, fico com Deus. Deus os abençoe.